Então, eu tô aqui pra mostrar minhas coisas que eu comprei aqui em Ubatuba, né? Vamos lá mostrar pra vocês aqui, rapidão. Ubatuba, pá. Esquece, né? Ubatuba. Primeiro eu comecei a comprar essa Juna Praia. E só isso, uma chulete de prática. Aqui no meu anel, no meu dedo tinha um anel, né? Aqui no anel, rapidão. Oh, meu Deus, a câmera não tá querendo focar. Aí, não tá focando. Para focar. Não tá querendo focar. Aí, agora focou, eu acho. Acho que agora focou. Aí, então. Agora meu baralho de dólar. Aquele douradão. Vou abrir com vocês. E eu tenho duas pulseirinhas do reggae. Uma na perna. E outra no braço aqui. É isso que eu comprei na praia. E falou.